Bom dia, pessoal. Ótimo dia para todo mundo. E como prometido, né, que eu falei para vocês, eu acordei hoje para vocês verem como a palavra de Deus faz bem pra gente, né? Eu acordei hoje e falei assim, eu vou fazer o café com Jesus. Café com Jesus, falar uma palavra bonita, simples, uma mensagem que toque no coração de alguém, que modifique o pensar, o agir de alguém, tá? Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir, gente, mas eu quero conseguir muito. Vim aqui todos os dias de manhã, deixar uma mensagem bonita, uma mensagem que, que agrade ao Senhor e que agrade o coração daqueles que precisam escutar. Uma palavra de afeto, de carinho, de amor. Então, gente, hoje é terça-feira. Que dia que é hoje? Dia 5? Acho que hoje é dia 5, dia 4. Não, domingo foi dia 3, segunda 4, hoje é 5. Hoje é 5. E, gente, ó, o que eu vou falar hoje? Hoje é uma palavra simples, né? A palavra do Senhor, ela fala que a palavra do Senhor, ela é lâmpada, né? A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os meus olhos, caminhos para os meus pés. E é muito bonito, é muito assim frutífero. Frutifica, gente, quando a gente aceita os conselhos de Deus, quando a gente está disposto a obedecer o Senhor. Os frutos da nossa vida são muito bonitos, são muito assim grandiosos. Às vezes você está passando alguma dificuldade na sua vida, alguma tristeza, uma doença, uma condição financeira, e você fala assim, nossa, não tem saída, o que eu vou fazer? Gente, é aí que tá. Eu vou falar por mim, assim. Eu já passei situações na minha vida assim, e hoje eu sou uma pessoa simples, mas eu sou a pessoa assim mais rica do mundo. Não sou eu, como todas as pessoas que já encontraram com esse amor. Os verdadeiros ricos do mundo não é os ricos de dinheiro. Os verdadeiros ricos do mundo são aqueles que se encontraram com o amor de Deus. Esses são os verdadeiros ricos. E eu encontrei. Por isso que eu tô aqui trazendo essa mensagem simples, para que outras pessoas também encontrem com esse amor, com esse Deus misericordioso, fiel, generoso, bondoso, estrondoroso. É o nosso Deus. E aí, gente, o que eu vou falar para vocês? Entreguem. Se entreguem a Jesus, se entreguem a Deus, ame o Senhor, segue ali os mandamentos do Senhor, faça o bem. Qual que é o mandamento do Senhor? O mandamento do Senhor é: faça o bem a ti, ande nos caminhos do Senhor, faça o bem a ti e ame o próximo. Esse é o mandamento do Senhor. Como Jesus deixou para nós, o jugo dele é suave. O jugo de Deus é suave, é leve. O jugo de Deus não é pesado. Às vezes você vê uma pessoa e você fala assim, nossa, mas fulano não tem nada e é feliz. Sabe por quê que essa pessoa é feliz? Porque ela encontrou o tesouro. A Bíblia fala assim que
aquele que encontra o reino de Deus é como se encontrasse uma pedra preciosa que ele guarda no coração. Se eu não me engano, acho que é isso, gente. Eu sou assim, gente, ó. Eu não tenho o conhecimento profundo da palavra de Deus, o profundo mesmo, assim, aquele que sabe de cor e salteado e decorado. Esse eu não tenho. Mas assim, é, eu sempre busco prestar atenção nas pessoas que têm o conhecimento, sabe? Nas pessoas que têm a sabedoria da vida, a sabedoria de Deus, a sabedoria do nosso Cristo, sabe? E eu busco prestar atenção, assim, então, assim, se eu vejo uma pessoa ali exemplar, uma pessoa que louva o nome do Senhor falando, eu presto atenção, então aquilo eu aprendo, aquilo eu retenho pra mim. Então, assim, eu não sei, assim, falar, ai, um versículo decorado, mas eu sei vir aqui te falar assim, creia no nosso Senhor, no nosso Deus. Creia, creia, tenha fé, porque Ele vai agir. Isso eu posso te garantir. Gente, eu posso te garantir isso. Não por mim, não por mim, mas porque o nosso Senhor garante. O nosso Senhor, Ele garante a palavra dEle. É Deus que testifica a palavra dEle, né? Então, assim, eu sou muito simples, assim, sabe? Eu gosto de falar do nome do Senhor, como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Eu gosto de falar de forma simples, de forma que as pessoas simples entendam, assim, sabe? Eu não gosto de ficar... eu vou pôr... Eu sei que a palavra de Deus deve ser respeitada e deve ser passada como é. Mas, assim, eu tenho essa forma de enxergar de outra forma, assim, sabe? O nosso Deus, ele é único e um só. Um só que eu falo assim, é um Deus para todas as pessoas, né? Deus, ele é Pai universal. Deus, ele é Pai de todo mundo, né? De todo, da criação, de tudo, da natureza, de tudo. Deus, ele é o tudo, né? Deus, ele é tudo, ele é Pai de tudo. E aí, gente, ame a Deus. Ame a Deus, reconheça Ele na sua vida, nos seus planos. Chame Ele para converse. Converse com Deus. Adquira o hábito de conversar com Deus como amigo, sabe? Assim, sabe criança, quando imagina um amiguinho e fica ali conversando com ele? Coloque Deus nesse lugar na sua vida, sabe? Coloque Deus nesse lugar na sua vida. Converse com Deus aqui, ó, dentro do seu coração, na sua mente. E de uma coisa você pode ter certeza absoluta, 100% garantido. Ele tá te ouvindo. Ele tá te ouvindo. Ele tá prestando atenção, porque é o nosso Deus, né? Onipresente, onisciente, onipotente. Vê passado, vê futuro, sabe de tudo, pode tudo. E então ele vai agir, sabe? Às vezes a gente pede uma coisa para Deus e a gente fica assim, Deus não escutou, Deus não tá resolvendo. Mas, gente, Deus, ele não vai dar a resposta, a solução naquele momento, porque naquele momento provavelmente algo daria errado na sua vida. Se, vamos supor, você fala assim, ai Deus, eu quero essa vaga de emprego. Ai Deus, eu quero esse carro, eu quero esse salário. E aí, gente, Deus, ele é conhecedor de tudo. De tudo, 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 tudo. E às vezes Deus fala assim, mas se eu der isso pra minha filha agora, não vai, a receita vai desandar, não vai dar certo.
não é isso pra ela agora, porque não vai ser uma coisa boa. É isso que eu quero dizer, gente. Não vai ser uma coisa boa pra você naquele exato momento. Mas aí, Deus fala assim, eu vou dar pra ela daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E aí, gente, você fala assim, nossa, mas agora que eu consegui. Agora que eu consegui. E aí você fica falando assim, nossa, mas eu pedi tantos anos isso pra Deus e agora que eu consegui. Sabe por quê? Deus estava preparando o terreno. Deus estava preparando o terreno para que na hora que ele te desse o que você estava pedindo, tudo desse certo. Tudo como se uma música que se rearranjasse as notas e conversasse, desse, como se o baile desse certo, sabe? E então é isso, meninas, meninos, pessoal, todos que estão aqui no meu vídeo, sabe? É o nosso Deus, esse é o nosso Deus, ele é rei, sabe? O nosso Deus, ele é rei. Ele é rei e como rei deve ser respeitado sobre todas as coisas. Senhor de todos os senhores, é o nosso Deus, tá? E é isso, meninas, tá aí. A palavra de hoje é essa, tá bom? Que eu trago aqui pra vocês. É uma palavra simples, né, gente? É uma palavra simples. Uma palavra assim pra tocar no coração de alguém que gostou, que talvez esteja tristinho, com depressão, ansioso, esteja se sentindo sozinho, porque sozinho a gente nunca tá, né? Às vezes as circunstâncias da vida, o cotidiano, sabe? Enfim, tantas outras coisas quer te socar na sua cabeça, quer colocar na sua cabeça que você tá sozinho. Você nunca tá sozinho. Guarda essa palavra no seu coração. Você nunca está sozinho. Deus está sempre contemplando. Deus, ele está sempre contemplando todos, olhando todos. Deus, ele está sempre olhando o caminho. Tô olhando o tempo aqui, gente. O caminho que todos nós percorre, tá? E como eu falei para vocês, a palavra do Senhor é lâmpada. É lâmpada para os meus olhos e lâmpada para os meus olhos e para o meu caminhar, tá? Então, gente, se esconda na palavra, se esconda nos caminhos do Senhor, obedece, tá? Obedece, gente. Se você obedece a Deus, saiba que você está no caminho certo. Se você não obedece a Deus, comece a obedecer. E obedecer, gente, eu não tô falando aqui de religiosidade, não. Eu tô falando do bem. Eu tô falando de trabalhar com o bem, sabe? Dar um abraço em alguém que tá precisando, uma palavra, um carinho, uma gentileza, sabe? Fazer uma oração, ó, nossa, fulano tá passando por tal coisa, nossa, eu vou fazer uma oração para aquela pessoa. Faz uma oração simples, Senhor. Ilumina o caminho de fulano de tal, dá supre a necessidade que aquela pessoa tá precisando, profetiza, sabe? Profetiza no nome do Senhor, gente, que depois eu quero, mas enfim, é um assunto para outro vídeo, né? Porque senão isso aqui vai se estender muito. Mas, gente, obedeça, tá bom? Obedeça a Deus. Eu sou uma pessoa assim que eu passei muitas coisas na minha vida e eu sou uma pessoa que eu fui trazida para Jesus, assim. Eu nasci na religiosidade, e aí me distanciei de Deus, assim, não frequentei mais nenhuma
religião, mas não que eu frequente hoje, assim. Mas eu posso falar pra vocês que eu sou cristã. Que eu posso falar, não, eu sou, tá? Eu sou cristã. Eu acredito fielmente no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu reverencio 100% o nosso Deus, tá? O nosso poderoso Deus. E então, assim, é isso que eu respeito, sabe? Eu venho aqui conversar com vocês, falar essa palavra, uma palavra bonita, de carinho, de amor. É como se eu tivesse tentando ajudar as pessoas a encontrar o que eu encontrei, sabe? Que é o amor a Deus. Eu não venho aqui falar da religião X, Y, P, M, D, E, F. Não. Eu não venho aqui falar de religião, tá? Eu venho aqui falar do nosso Deus, tá? Eu quero que todo mundo aqui que entre nos meus vídeos, que escute essa palavra de carinho, de amor. Eu quero que as pessoas saibam que eu venho aqui falar de Deus, de Jesus Cristo. Eu venho aqui falar do nosso Senhor. Eu não venho aqui falar de igreja essa ou aquela, não, tá? E eu não defendo, eu nasci numa religião cristã, porém hoje eu sou uma pessoa que eu penso, eu fui vivendo e aprendendo e observando, e eu vejo que esse negócio assim de, enfim, cada um fica onde se sente bem, né, gente? Eu também não vou criticar aqui quem é da religião assim, assado, porque eu acho que isso não compete a mim. Eu acho que se a pessoa se sente bem lá, se a pessoa é uma boa pessoa, se tem um coração amoroso, um coração gentil, se gosta de louvar o Senhor daquela forma, também é válido, tá? É a minha vivência, sabe? É a minha vivência, assim, porque é tão gostoso você chegar, sentar num lugar e falar com todo mundo, sem falar assim, eu não vou falar com a fulana porque a fulana é de tal segmento, eu não vou falar com a ciclano porque a ciclana é de tal segmento, não. Por isso que eu venho aqui e converso com vocês, tá? Quando eu tô direcionando essa mensagem para vocês, eu não estou falando de um segmento, eu estou falando dos filhos do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Rei, né? Tá bom, gente? E eu vou... Gente do céu! Ai, gente, eu tô olhando aqui porque já vai pra 20 minutos. Gente, eu vou encerrar, tá? Como vocês podem ver, o café nosso aqui se estendeu. E, gente, eu vou soltar... Tem outros vídeos pra mim soltar também, eu vou soltar. E... Tá bom? Eu espero que todos que escutem essa mensagem bonita, simples, tá, gente? Como vocês podem ver, é uma mensagem simples do cotidiano, tá? Não é algo roteirizado, vou falar isso, aquilo. São palavras que vêm do coração, tá? Eu acho que tem coisas que é o mover de Deus, tá? Se a minha mensagem de hoje alcançar uma vida, uma alma, um filho de Deus, e ele refletir, falar assim, não, mas faz sentido, eu já vou ficar muito feliz, tá bom? Porque isso me faz feliz. Falar do nome do Senhor me traz felicidade, tá bom, gente? Ó, beijão pra vocês, no coração de todos vocês. Que nosso Deus, nosso Senhor ilumine, abençoe a família de todos. Que essa palavra consiga alcançar, enfim, as pessoas que precisam ouvir uma mensagem de carinho, de afeto, de amor. Que o nome de Deus seja elevado, glorificado sobre todo a órbita, sobre tudo, sabe? Que alcance todas as escalas. Tá bom? Gente, ó, quem gostou do vídeo, deixa um like, tá bom? Pra mim trazer mais vídeos, mais conteúdo, pra mim saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui. Eu postei um recente, eu vi que algumas pessoas gostaram, por isso que eu trouxe de novo, porque pra mim é o que é importante, sabe? Se uma pessoa ver o vídeo e modificar alguma coisa na vida dela, eu sei que
esse bem que eu tô plantando hoje vai ser bom para aquela pessoa, para mim e para outras pessoas que vão ser alcançadas com a palavra simples, sabe? É nisso, gente, que eu quero, é isso que eu quero trazer aqui no canal, sabe? A simplicidade, sabe? É exaltar o nome de Deus com simplicidade, com carinho, com gentileza, com amor, com afeto, coisas simples, tá bom? Gente, ó, quem gostou do vídeo, dá um joinha, deixa um comentário, desculpa, gente, deixa um comentário aqui embaixo pra mim, tá bom? E se inscreve no canal, tá bom? Quem tá passando no meu canalzinho aqui tá pequeno ainda. Eu achei que tava caindo aqui, gente. Se inscreve no canal, deixa enfim, o que vocês quiserem de bom, de comentários, de like, de inscrição. Vou ficar muito feliz, muito contente, tá bom, gente? Ó, um beijão no coração de todos. Deus que abençoe vocês, a família de vocês, tá bom? Tchau, tchau, fica com Deus. Ótima semana, ótimo dia, tá?